Então, continuando, nós temos a outra propriedade que é a divisão de potência de mesma base. A divisão de potência de mesma base ela é parecida com a multiplicação, tá? No que vai fazer, na verdade, ela é o oposto da multiplicação, ela faz exatamente o contrário que a multiplicação fez. A gente vai explicar a parte geral, depois a gente vai mostrar a regra prática como é que faz, tá bom? Bem, na regra geral nós temos o seguinte, 3 elevado à quinta dividido por 3 elevado ao cubo. Essa divisão aqui, muitos iam querer fazer primeiro o quê? Calcular a potência 3 elevado à quinta, né? Calcular a potência 3 elevado ao cubo e depois dividir o resultado da primeira pelo resultado da segunda. O que levaria um tempo enorme, né? Para a gente fazer isso. Mas aí onde entra as propriedades, como eu disse, né? Ela vai ajudar a facilitar no cálculo, né? Vai encurtar o tamanho desse cálculo. E aí nós temos o seguinte, divisão, ela pode ser representada na forma de uma fração, tá? Toda divisão pode ser representada na forma de uma fração. Então, nós colocamos o primeiro termo, 3 elevado à quinta, no numerador da fração, dividido pelo segundo termo, que é 3 elevado ao cubo, certo? E aqui na frente, a gente representa essas frações, justamente essa situação, né? Nós temos da seguinte maneira, tá? 3 elevado à quinta, então é o 3 vezes 3, aqui 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, por causa que o expoente determina que são 5 vezes. E o 3 elevado ao cubo, 3 vezes também. Bom, e agora como é que eu faço para resolver isso aqui e virar uma divisão, tá? Bem, é bem simples. A gente vai usar uma técnica chamada do cancelamento, né? Porque a gente vai dividindo sempre os iguais de cima pelo de baixo. Então, como é que a gente faz? Digamos que esse primeiro 3, ele divide exato por esse primeiro 3 daqui. Então, 3 dividido por 3 é igual a 1 e 1, certo? O mesmo caso acontece com o outro, ó. 1, 1. Cancela aqui, fica 1 e aqui fica 1. Lembrando que quando eu falo esse cancela, é porque estamos dividindo o número de cima pelo de baixo, tá? 3 dividido por 3. Aí observa que sobrou esses valores aqui, ó. E aí o que sobra a gente multiplica, tá? Da seguinte forma. 1 vezes 1, 1. Vezes 1 também é 1. Vezes 3 é 3. Vezes 3. Então, nós temos na parte de cima 3 vezes 3. E na parte de baixo, o 1 vezes 1. Eu representei assim só para vocês entenderem melhor como é que funciona essa parte, tá? E para finalizar vai ficar 3 vezes 3, que na parte de cima, e 1 vezes 1 na parte de baixo. Como a gente quer colocar na forma de potência, a gente elimina essa parte de baixo. Então, a gente vai deixar apenas 3 elevado ao quadrado. Por quê? Depois a gente dividiria 3 por 1, que vai dar 3. Dá a mesma coisa que está aqui acima, tá? Aí, esse resultado, 3 elevado ao quadrado. Mas aí, como eu disse para vocês no exemplo anterior sobre a multiplicação, aqui também nós temos a regra prática, né? Como que ela se aplica na regra prática aqui. Bem, veja que aqui os expoentes, que eram 5 e 3, ele reduziu para 2, né? Reduziu para 2. Então, na regra prática, nós vamos ter, tá seguindo a seguinte forma. Em toda divisão de potência de mesma base, a conta é bem simples. A gente faz o quê? A gente repete a base, tá? E diminui os dois expoentes. O 5 menos o 3, tá? 5 menos 3. Portanto, o resultado vai ficar 3 elevado a 2, porque 5 menos 3 é igual a 2, tá? 5 menos 3 é igual a 2, certo? Então, quando você vai aplicar essa propriedade, basta você fazer essa continha. Então, repete a base e diminui os dois expoentes, tá? 8 menos 2, 6. De novo aqui, repetimos a base, tá? Vamos aqui de novo repetir a base.
base 2. Vamos pegar o expoente 20. Veja que aqui nós temos 3 números, né? 3 termos. Então, isso altera em alguma coisa? Não. A regra segue a mesma. A diferença é que a gente vai ter mais de uma conta, tá? Então, o 20 menos o 7 menos o 5. O que faz ele montar uma pequena expressãozinha ali em cima nos expoentes, né? Só isso que vai acontecer. Essa pequena expressãozinha que vai ter aí. Mas o restante segue igual. Então, o que a gente vai ter agora de resultado final? 2. Efetua a subtração. 20 menos 7 é igual a 13, né? E 13 menos 5 é igual a 8. Então, nós temos 2 elevado à oitava potência. A mesma vai aplicar aqui com n, né? N, 35 menos 15 menos 10. Aí nós temos 35 menos 15 é igual a 20. E 20 menos 10 é igual a 10. O 7. E aí eu coloquei esses dois expoentes para explicar também como funciona, né? Aqui eu tenho o 0, né? Eu vou ter lá em cima o 25 do primeiro expoente, né? 0 daqui, menos 12 do outro, menos... Lembra que eu falei lá na multiplicação que quando aqui não tem, é 1, né? O 0, quando for o expoente 0, o mesmo 0 vai aparecer na conta. Ele vai estar presente aí, tá? Então, aqui não tem, é 1. Portanto, eu teria de resultado, né? 7, que é a nossa base. 25 menos 0 não vai alterar nada. 25 menos 12 é igual a 13, né? E 13 menos 1, 12 aqui na resposta. Aí eu tenho 7 elevado à 12ª. Então, o que é que a gente tem, então, em relação à propriedade da potência, no caso da divisão, né? A regra é o seguinte, tá? Que em toda divisão de mesma base, primeiro, tem que ser a mesma base, tá? Em toda divisão de mesma base, em relação à potência, você repete essa base e diminui os expoentes, tá? Repetiu a base, diminuiu o expoente. Em todas vai acontecer isso, tá certo? Lembre dessa regrinha. Então, ele é o contrário da multiplicação. Na multiplicação, a gente viu que soma, né? Na multiplicação, se eu tenho aqui 3 vezes 3, aqui, você faz o seguinte, né? Repete a base e soma os dois expoentes. Aí eu tenho lá um 3 elevado à 7ª. E na divisão faz o contrário, né? Se eu tenho 3 elevado à 5ª dividido por 3 elevado ao quadrado, eu vou repetir a base também, só que eu vou diminuir os expoentes, chegando assim a resposta. Então, a divisão e multiplicação, elas fazem, como elas são operações inversas, tá? Então, elas fazem também a propriedade usando a operação inversa. Enquanto na multiplicação soma, na divisão diminui os expoentes. Tá ok? É isso.